Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Sim ou não? Eu estou amando essa série de mensagens. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pastor Silas pregando e vendo algumas coisas que ele falou. E a gente usa um termo às vezes quando a gente está palestrando, né? Que a gente fala assim, está caindo a ficha para você de alguma coisa que você está ouvindo? E eu confesso que essa série de mensagens, ela tem falado muito comigo nesse sentido. A primeira coisa que ela fala a cada um de nós é: vai passar. Esse tempo vai passar. Quantos acreditam nisso? Você que está aqui hoje à noite ou você que está nos assistindo? Então diga comigo, diga com convicção, diga vai passar. Com mais convicção, vai passar. Vai passar. E quando passar, o que é que vai acontecer com as nossas vidas? Vai passar. Essa é uma verdade que nós precisamos carregar no nosso coração. Carregar dentro de nós. Vai passar. Esse tempo ele não veio para ficar eternamente. Essa luta, essa adversidade, essa situação não vai. Ela vai passar. Mas enquanto nós estamos vivendo nela, nós vamos conjugar esperança com perseverança. Amém? Quantos querem aprender a fazer isso? Nós vamos continuar então essa série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. E hoje eu queria convidar você a fazer uma análise, fazer um estudo na vida de um homem chamado Abraão. Um homem que pode nos ensinar muitas coisas. Mas antes de entrar especificamente na vida de Abraão, eu quero lembrar com você algumas coisas que foram ministradas semana passada, hoje pela manhã já pelo pastor Silas. Algumas coisas que você ouviu e que vão fazer você compreender. Talvez você possa dizer assim, eu não estive no culto semana passada, eu não pude assistir o culto da semana passada, então você vai entender a partir de agora o que significa isso. Vai passar, conjugando esperança com perseverança. O que é isso, pastor? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é sobre esperança. Diga comigo, esperança. Por que esperança? Porque esperança tem tudo a ver com boas notícias. Ninguém sã consciência, ninguém que tem um Espírito Santo dentro de si fica esperando coisa ruim, fica? Eu não vejo a hora das coisas ruins acontecerem. Alguém que fica, se fica, dá um sinal com a sua mão bem baixinho que eu vou orar por você no final. Ninguém. Não. Esperança tem a ver com esperarmos boas notícias. Esperança tem a ver com nós nos movermos e vivermos por essas boas notícias, por algo bom que vai acontecer nas nossas vidas, por algo que nós desejamos e esperamos em Deus, através do amor do nosso Pai de amor, amém? Esperança é a essência da vida do cristão. Não dá para dizer que eu sou cristão, que eu sigo a Cristo, que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu não tenho em mim esperança. Por quê? Porque Jesus sempre foi, é e sempre será a nossa esperança. Os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, as escrituras, elas estão inundadas de esperança do início ao Apocalipse. As palavras de Jesus, quando esteve no seu ministério presente nessa terra, e mesmo quando ele partiu dessa terra, foram palavras que do início ao fim trouxeram esperança. Ou seja, o que eu quero te dizer? Não existe relacionamento verdadeiro com Cristo se não houver esperança dentro do seu coração. Porque a falta de esperança não é normal na vida do crente. Fala, não é normal. Não é normal um crente andar sem esperança. Não combina. Nós somos o povo da esperança. Nós somos a igreja que aguarda com esperança a volta do Messias, a volta daquele que um dia vai nos levar e eternamente estaremos na presença do Pai. Essa é a viva esperança. Se nós olharmos no sentido literal, olha o que está na tela lá, esperança. Eu treinei a galera lá.
Obrigado, Miguel. Esperança é um sentimento ou uma convicção de que as adversidades serão superadas e o resultado final será positivo. Você crê nisso? Eu creio nisso. O meu sentimento e a minha convicção é de que toda adversidade vai passar, será superada e o resultado final será glorioso em Cristo Jesus. Isso é esperança. Tá, mas nós estamos dizendo que nós conjugamos esperança com perseverança. Diga comigo, perseverança. E quando nós falamos de perseverança, pastor, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando sobre nos movermos, sobre vivermos, mesmo diante das realidades ruins e difíceis, nós temos a consciência de que tudo de ruim que está acontecendo vai passar, porém nós precisamos nos manter firmes no caminho que nos levará até a nossa esperança. É a convicção de que eu preciso continuar me movendo e vivendo mesmo nas realidades que não são tão boas, porque essa perseverança é o caminho que me leva à esperança. E assim como a esperança, a perseverança também deve ser essência na vida de todo aquele que declara Cristo como seu Senhor e Salvador. É impossível que uma pessoa se declare cristã, seguidora de Cristo, sem esperança, sem perseverança. E é interessante que essa palavra perseverança, ela tem uma origem no grego, e ela traz uma ideia de um animal que está no limite das suas forças, quase se entregando. Mas ele se levanta, respira e continua a sua jornada, porque ele espera algo melhor. É por isso, irmãos, que nós podemos afirmar que a perseverança precisa ser a nossa essência. Sabe, irmãos, nós estamos vendo que as coisas não estão bem. Nós não somos cegos. Não somos um povo alienado. As coisas não estão boas, talvez. Se não bastasse essa doença que tem ceifado tantas vidas, nós temos aí uma política desorganizada, desestabilizada, uma economia que cada vez mais castiga os mais pobres. Se a gente for olhar, de fato existem tantas coisas ruins que insistem em afligir a vida das pessoas. Mas sabe de uma coisa, eu quero dizer algo especial para você nessa noite. Você recebe algo especial nessa noite? Eu estou aprendendo isso com o pastor Silas de Americana. Ele fala assim, a igreja está comigo. Lembra? Recebe isso nessa noite. Não importa o cenário. Não importa a dificuldade. Não importa a política. Não importa se as pessoas, como é que as pessoas estão lidando aí fora. O que importa é que eu e você somos chamados o povo da perseverança. Fala para quem está perto de você, você está de máscara mesmo, fala assim, você é o povo da perseverança. Nós estamos firmes. Nós continuamos firmes em Cristo, porque nós sabemos que tudo isso aqui não será o nosso fim, mas há uma eternidade que foi proclamada e que nos foi dada como esperança e que nos aguarda diante do nosso Deus, o nosso Pai de amor. É por isso que a gente persevera, irmãos. É por isso que o mundo não entende a vida do crente quando se levanta, mesmo em meio às lutas, às batalhas, aos desafios, e ele permanece firme no caminho. Você consegue entender o princípio agora e a essência do que é esperança e perseverança? É por isso que essa série de mensagens se chama Conjugando Esperança com Perseverança. Porque todo cristão verdadeiro carrega essa marca dentro de si, e elas são inseparáveis. Quando nós buscamos essa sabedoria nas Escrituras Sagradas,
nós nos lembramos do texto de Hebreus capítulo 11, que nos conta a história de muitos homens e mulheres que vivenciaram tempos de grande esperança, mas também viveram tempos de grande adversidade, e eles precisaram permanecer firmes e perseverantes ao longo do caminho. Hebreus capítulo 11 nos conta a história desses homens. Mas como que eles se posicionaram diante das situações vividas? As Escrituras dizem, se você ler lá, depois fica uma tarefa para você ler Hebreus capítulo 11 na sua casa, que eles viviam cheios de esperança. Eles não tiravam os seus olhos e a sua mente, o seu coração, daquilo que era o plano de Deus para as suas vidas. Eles olhavam para o futuro, porque eles sabiam quem era o Deus do seu futuro. Eles creram em todas as promessas feitas pelo Pai de amor. E aí então, com essa esperança que os fazia olhar para o futuro, eles, pela perseverança, decidiram permanecer firmes no caminho que os levariam até as promessas. Esperança nos fala de um alvo, de um propósito a ser vivido. Esperança nos fala de um futuro. A esperança que eu tenho de ver os meus filhos adorando a Deus, a esperança que eu tenho de ver a minha casa prosperando, a esperança que eu tenho de ver os milagres de Deus, as promessas de Deus se concretizando em todas as áreas da minha vida. A esperança nos fala de um alvo, de um propósito que nós precisamos e desejamos viver. Está nos falando de futuro. A perseverança, ela nos mostra sobre atitudes e ações que nós precisamos ter hoje, no presente. O que é que nós fazemos hoje, agora, nesse exato momento, e que vai nos levar ao futuro de esperança que todos nós queremos? O autor de Hebreus, ele nos apresenta, por exemplo, a história desses homens, dessas mulheres, que na prática souberam conjugar esperança com perseverança. Tanto souberam conjugar essas duas palavras juntas, que os seus nomes, depois você vê lá em Hebreus 11, eles foram escritos num trecho das Escrituras chamado da Galeria dos Heróis da Fé. Homens e mulheres vencedores. Mas há uma parte de Hebreus que o texto deixa de narrar a história desses homens e dessas mulheres, e ele se dirige a nós, eu e você, nesse presente momento. Se em capítulos anteriores, Hebreus conta a história de homens e mulheres vencedores, cheios de esperança e perseverança, em Hebreus capítulo 12, verso 1, o texto se dirige a nós, e ele diz assim, leia comigo, está na tela, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna e do pecado que nos atrapalha, e corramos com a perseverança a corrida que foi posta diante de nós. É um convite, é um chamado, uma convocação a todos aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador. O hebreu, ele diz assim, olha, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Semana passada, pastor Silas pregou sobre isso, pastor Sidney pregou sobre isso. Livremo-nos do quê? De todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos torna vagarosos. Livre-se do pecado, que te impede de caminhar com perseverança, que te impede de olhar para um futuro glorioso que Deus tem preparado para você. Jogue fora, tire isso da sua vida.
Porque há um convite para você aqui, para que você possa correr com perseverança a corrida que lhe foi proposta. Irmãos, depois de falar desses homens, o autor nos chama a trilhar o mesmo caminho de esperança e perseverança que eles também passaram. Mas esse trecho específico do capítulo 12 nos traz esse alerta muito importante. Primeiro, é preciso lembrarmos que nós não estamos numa corrida de tiro rápido. Sabe o que é corrida de tiro rápido? Vai começar as Olimpíadas daqui a alguns dias. Eu gosto demais. Sabe o que é corrida de tiro rápido? É aquela corrida que o cara ele trabalha, ele se prepara para um tiro de 10 segundos. Para ele o mais importante é a largada. É a largada. Porque se ele sair bem, ele cumpre os 10 segundos. Esse é um tipo de corrida. Mas quando as Escrituras falam dessa corrida que nos foi proposta em Hebreus capítulo 12, verso 1, essa corrida é uma maratona. Uma maratona chamada vida. Como disse o texto, uma corrida que nos foi proposta, uma corrida que acontece aqui e agora. É uma maratona, é resistência, é preparo, é perseverança e é esperança. O momento em que todos nós estamos escrevendo a nossa história através de uma perseverança presente. Talvez você que está sentado aqui hoje à noite, ou você que está nos assistindo, passar por essa pandemia está sendo algo tranquilo. Mas nós sabemos de muitas pessoas que estão num tremendo dilema. Sabemos de pessoas que estão travadas, que pararam no meio da maratona, gente que desistiu da maratona, gente que abandonou a esperança, gente que esqueceu da parte importante chamada perseverança do presente. O texto está dizendo que é essa perseverança do presente que será contada no futuro, um futuro próximo. E ainda mais, é a perseverança do presente que será contada na eternidade a seu respeito e a meu respeito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não podemos ser o povo da corrida rápida. Nós somos o povo da maratona. E nós estamos correndo essa maratona. E tem dia que a gente está mais cansado, e tem dia que a gente está mais fadigado, mas aí a gente lembra que lá na frente há uma recompensa, que lá na frente algo extraordinário nos aguarda, que lá na frente há uma promessa para todos os crentes, que lá na frente há um princípio espiritual, uma eternidade com Deus. E aí a gente renova as nossas forças e continua caminhando, e continua correndo. Semana passada, eu não sei se você fez a lição de casa. Eu fiz. Eu anotei nas minhas coisas lá. Semana passada nos foram feitas 2 perguntas. Vai passar. Mas quando passar, a primeira pergunta é: qual será a história que será contada da sua vida? Quando tudo isso aqui passar, o que será dito de você? Alguém que se preparou, alguém que foi adiante, alguém que se levantou, alguém que eliminou da sua vida todo atraso, alguém que arrancou o pecado, alguém que melhorou? O que será contado das suas ações e das suas reações? Você vai sair dessa situação melhor? Ou você vai sair pior? Eu entendo, irmãos, que eu não tenho controle sobre tudo, mas eu tenho controle sobre as decisões que eu posso tomar. E a pergunta que nos foi deixada na semana passada, através do pastor Silas e do pastor Sidney, é: quais decisões você está tomando hoje, nesse presente,
que vão definir a história que será contada a respeito da sua vida. Quais decisões você tomou essa semana? Ao olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para o seu trabalho, olhar para a igreja, olhar para o ministério, olhar para a sua vida financeira, para a sua carreira, olhar para todas as áreas da sua vida, quais decisões você está tomando hoje, numa perseverança do presente, para garantir um futuro glorioso de esperança que Deus tem preparado para você? Se você não fez a lição de casa, faça. Sente. Lá no finalzinho você vai ver que é para pensar, refletir e praticar. Que decisões você toma? Mas foi nos deixado uma segunda pergunta também. Vai passar. E quando passar, o que você deixará para trás para correr esta corrida que está proposta? O que é que você está eliminando da sua vida? Que tipo de peso você está tirando da sua vida? Para que você possa estar leve, preparado para correr. Semana passada o pastor Silas tirou um barato meu aqui, que eu estou ficando magrinho. Eu falei que mais uns dias eu vou dar pulo dessa altura para dar um giraia nele, ele vai ver. Uhul! Galera, não sei se a galera gostou de eu ser magrinho ou de eu dar um giraia em você. Vamos orar. Vai passar. O que é que você vai deixar para trás, que não agrada a Deus, que está te impedindo de ser o homem, a mulher que Deus sonhou que você seja? O que é que você vai deixar para trás, que está atrapalhando você de ser feliz com a sua família, com as bênçãos que Deus está te dando, no seu trabalho, nas realizações? O que é que você vai deixar para trás, que está te impedindo de uma vez por todas correr em direção a um futuro de esperança que Deus tem para você? Eu já preguei sobre isso aqui, irmãos, na minha concepção, na minha visão, naquilo que eu tenho aprendido. Eu acredito que talvez esse momento seja uma oportunidade que o Pai de amor está te dando, para que você deixe para trás tudo que te impede de ser quem Deus te criou para ser. Talvez Deus falou assim: para o mundo, para tudo, porque eu quero tratar com os meus filhos, porque eu quero mudar o coração dos meus filhos que estão distantes, estão sobrecarregados, estão quase que parando na maratona. Deixar para trás tudo que te fez caminhar de forma lenta, amarras que te prendem, coisas que estão te impedindo de viver novidade de espírito. Gente, crente que está na igreja que não tem uma novidade de espírito. Talvez você está acostumado a sentar nesse banco, nessas cadeiras, mas você não tem vivido a novidade de Deus na sua vida. A sua vida tem entrado num estado automático, é todo dia a mesma coisa, você não vê um milagre de Deus na sua vida, você não vê um sobrenatural acontecendo, você não vê algo extraordinário que glorifica Deus na sua vida. Talvez Deus esteja te dizendo nesses dias: ei filho, filha, lança fora, porque a corrida que eu propus para você é algo extraordinário, o prêmio é maravilhoso, aleluia. O maior problema da pandemia, irmãos, com todo respeito, eu sei que é muito sério tudo o que está acontecendo, as vidas que estão se perdendo, mas na minha visão, talvez um dos maiores problemas dessa pandemia é: se eu vou passar por esse tempo sem aprender nada, sem melhorar nada, sem fazer nenhum tipo de reflexão profunda e deixar para trás coisas que não estão agradando a Deus. Perceba isso em nome de Jesus. Deus está usando esse tempo. Ele mesmo afirma nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui nesse lugar? Tudo isso coopera para você que ama a Deus. Tudo isso foi preparado. Deus não se alegra na morte das pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas Deus preparou um cenário para quem sabe trabalhar algo especial dentro de você.
Muito do que foi falado até esse momento, nesses 2 finais de semana dessa série de mensagem, implica nessa palavra que está no telão, chamada decisão. Diga comigo, decisão. Fala para quem está perto de você, decisão, irmão. Decisão está ligada a 2 coisas muito importantes que nós precisamos aprender, irmãos. A primeira coisa eu chamaria de tomada de consciência. Decisão é igual a tomada de consciência. O que é isso, pastor? É quando eu percebo, quando eu reconheço as implicações de todo o conhecimento e de toda a informação que Deus tem trazido à minha vida através da sua palavra. Quando eu recebo a palavra, quando eu recebo o conhecimento de Deus, eu tenho uma tomada de consciência. E é isso que está acontecendo nesses dias. Você está recebendo a consciência do que Deus quer para você, de qual a vontade dEle para você. E principalmente, você está recebendo a consciência do poder de Deus sobre a sua história e sobre todas as áreas da sua vida. E aí você toma consciência. Você já não é uma pessoa alienada. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus tem preparado para você. Você sabe aonde Ele quer te levar. Você sabe qual é o prêmio que te aguarda lá no final. Ele está te revelando, Ele está te mostrando, Ele está gerindo isso no seu coração. Tomada de consciência é uma decisão. Mas a decisão gera outra coisa em nós. A decisão gera mudança de atitude. Agora eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei o que a palavra diz a meu respeito, eu sei as promessas que Deus tem para mim, e agora o que é mudança de atitude? É a consciência de que você tem a partir de agora, da sua responsabilidade humana, na história da sua vida daqui para frente. Deus está te revelando planos, tomada de consciência. Mas existe a mudança de atitude. O que é que você vai fazer com aquilo que Deus está te falando? O que é que você vai fazer com as verdades que o Espírito Santo está soprando nos seus ouvidos nesses dias? Irmãos, Hebreus capítulo 11, verso 7, nos mostra essa questão de tomada de consciência, de mudança de atitude. Embora não seja esse o personagem que nós vamos falar nessa noite, mas essa história nos ajuda muito. Hebreus 11, 7 diz assim, todos nós conhecemos a história desse homem chamado Noé. Diz que pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Olha que coisa interessante. Noé recebe o plano de Deus. Deus traz a Noé uma tomada de consciência. Noé, a maldade desse povo tem chegado até mim, e eu vou reconstruir a história da humanidade. Noé, eu preciso dar um jeito na humanidade. Noé então recebe, tomada de consciência, irmãos, a informação. Noé recebe a palavra de Deus. O que Noé faz? Ele vai dormir? Ele vai ficar se lamentando? Ele vai ficar chorando? Ele vai ficar perdido? Não. O texto diz, Noé se lança para construir uma embarcação. Vocês acham que Noé já tinha construído algum barco na vida deles, irmão? Não tinha. Noé se lança, ele chama sua família, ele chama seus filhos, ele envolve todo mundo, ele diz, olha, Deus falou isso comigo, Deus ministrou isso ao meu coração, eu estou tomada de consciência, o Senhor me revelou os seus planos, o Senhor me revelou os seus propósitos, o Senhor me revelou a promessa. E Noé então muda de atitude, a partir de agora, ele se dedica a construir uma arca. Primeira coisa, Noé ouve a Deus a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Tomada de consciência. E depois, 2,
Noé constrói uma arca para salvar a sua família e a criação de Deus. Mudança de atitude. Eu gosto dessa fórmula. Conhecimento mais prática gera mudança de história. Põe na tela aí, Miguel. Conhecimento mais prática geram mudança de vida e de história. Diga comigo, conhecimento mais prática mudam a minha vida. Vamos olhar um pouco para a vida de Abraão, que conjugou esperança com perseverança. Hebreus capítulo 11, verso 8. Capítulo 11, verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, tomada de consciência, obedeceu. Mudança de atitude. Ao ler esse texto descrito na galeria dos heróis da fé, que eu te disse que está lá em Hebreus capítulo 11, parece algo muito simples, né, irmão? Deus falou, Abraão obedeceu, e todos viveram felizes para sempre. Parece simples a gente ler, não parece? Deus falou, Abraão ouviu e obedeceu. Mas a história detalhada tem muito a nos ensinar. Em Gênesis, tem a história completa, e ela nos traz detalhes de que essa tomada de consciência, e essa mudança de atitude, foi algo que nós conhecemos nos nossos dias como processo na vida de Abraão. Guarde essa palavra, processo, diga comigo, processo. A tomada de consciência e a mudança de atitude aconteceu através de um processo, não foi algo automático, não foi algo fácil, não foi algo que durou apenas alguns dias, não, foi algo que durou alguns anos, foi algo que passou por vários momentos de alegria, de tristeza, de preocupação, de paz, de sol, de chuva, de tempestade, de bonança. Um processo que se inicia em Gênesis capítulo 2, no verso 1 e 2, quando diz que Deus pede a Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão já era muito rico, tinha muita terra, e Deus chega para Abraão em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: Abraão, sai da sua terra, deixa toda a sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deixa toda a sua vida aí, larga tudo que você construiu até hoje, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O início do processo. Abraão fez isso? Ele saiu de onde ele estava. Mas diz a história que Abraão leva consigo seu sobrinho Ló. Vou levar um só, né? Eu deixo a sogra e levo o sobrinho. Abraão leva seu sobrinho. E a gente continua lendo o texto de Gênesis, mais à frente a gente vê que o desentendimento entre os servos de Ló e os servos de Abraão começa a acontecer. Da descendência de Ló, surgem dois povos, os moabitas e os amonitas. Se você ler um pouquinho a história, você vai ver que esses dois povos deram muito, mas muito trabalho aos descendentes de Abraão ao longo da história. Em determinado momento, Abraão precisa deixar a sua vida para ir ao campo de batalha, para salvar o seu sobrinho Ló e toda a sua descendência que haviam sido levados escravos pelos exércitos inimigos. Deus havia falado a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. O começo do processo. E aí chega no meio do processo. Em Gênesis capítulo 20, no verso 1, no verso 7, Abraão, quando está se dirigindo para a terra onde o Deus prometeu que iria dar a ele, diz a história que a esposa de Abraão, Sara, era muito bonita. Era uma mulher bela. E Abraão logo fica com medo. Ele fala assim: eu vou chegar nessa cidade, essa cidade tem homens malvados, homens de guerra, eles vão olhar minha esposa, vão ver a beleza dela e vão me matar para ficar com ela.
E Abraão então traça um plano maravilhoso. Ele expõe a sua esposa, declarando aos seus inimigos que ela é sua irmã, para salvar a pele dele. Ele faz com que ela corra o risco de ser levada esposa do rei. Ele corre o risco de trazer maldição à sua vida por causa do medo. Me parece que o medo de Abraão, no meio do processo, ainda era maior do que a tomada de consciência da promessa que Deus havia feito a ele. Deus havia prometido a Abraão: sai da sua terra, larga tudo, larga a parentela e vai, porque eu vou te mostrar um lugar maravilhoso, extraordinário, que mana leite e mel, e lá eu farei de você uma grande nação. No início do processo, Abraão parece que não ouve toda a voz de Deus e leva seu sobrinho. No meio do processo, Abraão parece que, tomado pelo medo, esquece mais uma vez da promessa e expõe a sua esposa, e expõe talvez a sua família. Mas o processo é longo. Passado algum tempo, em Gênesis capítulo 17, nós vemos o final do processo desse amadurecimento. Abraão recebe a promessa de que, através da sua descendência, Deus faria uma grande multidão. Uau! Só tinha um problema. Nesse momento da história, Abraão ainda não tinha filhos, e a sua esposa Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas o processo era: confie em Deus, espere em Deus. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Não há uma promessa nas nossas vidas que vai deixar de ser cumprida. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Mas aí a Sara decidiu, com a aprovação de Abraão, porque se ele não quisesse, ela também não tinha feito, que ela ia dar uma ajudinha para Deus. Afinal de contas, talvez Deus não tivesse muito bem atualizado dos problemas que eles estavam passando. Eu acho que Deus não entendeu bem a promessa que Ele deu para nós, porque eu sou estéril, a gente não pode ter filho, como é que nós vamos ser pai de uma grande nação? E Deus, e Sara então dá uma ajudinha para Deus, ela dá a sua serva para que Abraão deite-se com a sua serva, e da serva nasce uma criança, nasce Ismael. E quando Ismael nasce, nascem também os problemas. A serva começa a desprezar a sua senhora, até certo ponto de que a senhora fica doida e ela fala para Abraão: pega essa mulher, pega esse teu filho e manda embora. Eu imagino o coração de Abraão. Eu imagino o desespero de mandar embora uma criança num deserto escaldante. Mas o problema não ficou só por aí. Os problemas surgiram porque, passado milhares e milhares de anos, a descendência de Ismael briga até hoje com a descendência do filho Israel. Tudo porque Sara quis dar uma ajudinha junto com Abraão, na promessa de Deus. Irmão, eu estou falando para você um processo. Quando o texto vem para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, parece algo muito simples, mas não é. Existe um processo acontecendo. Abraão passa pela desobediência de não confiar plenamente. Abraão passa pelo medo de que a promessa não aconteça. Abraão tenta dar uma ajudinha para Deus, porque afinal de contas está demorando muito e talvez Deus nem se lembre mais, então é melhor eu dar uma ajudinha para Deus. Na história de Abraão, em conjugar esperança com perseverança, nós vemos esse processo acontecendo. A primeira coisa é percepção. Ele percebe a voz de Deus. E ao longo do processo ele começa a discernir o que é e o que não é voz de Deus. Talvez você esteja no meio do processo, ou no começo do processo, ou no fim de um processo que Deus propôs para você. E você precisa desenvolver isso que eu estou chamando de percepção, perceber a voz de Deus, saber definir o que é voz de Deus na sua vida e o que não é voz de Deus.
Mas também faz parte do processo algo que eu chamo de confiança. Ele cresce na sua confiança para com o cuidado de Deus ao longo do processo. Ele, quando sai da sua terra, talvez com medo, eu não sei que tipo de sentimento Abraão tinha dentro de si, mas ele fala assim: eu não vou sozinho, eu vou levar Ló comigo. E aí acontece todos os problemas, e ele entende, e Ló vai para um canto, ele vai para o outro, e parte para outra parte do processo, e daí ele chega na parte do medo. E aí ele causa toda aquela situação de expor a sua esposa, e o faraó descobre, e o faraó manda que ele vá embora, não causa mal nenhum a ele. E aí ele vence o medo, e ele começa a confiar em Deus. E aí depois que passa toda essa situação com Agar e com Ismael, ele entende que ele precisa confiar totalmente, 100% na palavra de Deus e na promessa de Deus, porque Deus não falha. E ele cresce ainda mais na sua confiança para com Deus, para com o caráter de Deus e para com a palavra de Deus que não falha. E aí ele chega numa parte do processo que eu acho extraordinária, que se chama submissão. Ele se coloca debaixo da ordem de Deus e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe qual é o ápice do processo de Deus na vida de Abraão? Em Gênesis capítulo 22, diz o texto que pela fé, Abraão, quando Deus o coloca à prova, ele oferece o seu filho Isaque como sacrifício. Quantos aqui já leram essa história? Todos nós já lemos. Espera aí, pastor, vamos entender um pouco melhor isso. Depois de todo esse processo, depois de passar pelo medo, depois de passar pela angústia, depois de passar pela aflição, depois de passar pela desconfiança da palavra de Deus, Deus então concede a Abraão e a Sara um filho chamado Israel, alguém que era a promessa de Deus, sim. E Deus então pede a Abraão que sacrifique aquele que seria o seu descendente, e Abraão aceitou? Sim. Parece fácil, não parece? Mas lembra do que eu acabei de dizer? Abraão já havia passado por um processo doloroso, por um processo de aprendizado, por um processo de resgatar a voz de Deus na sua vida, por um processo de aprender a confiar plenamente em Deus, por um processo de se submeter totalmente a Deus. Abraão já havia experimentado situações ao longo desse processo que o amadureceram e o prepararam para chegar até este momento do capítulo 22, no verso 1, que diz ali: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, Deus o chamou. Abraão respondeu: sim, aqui estou, Senhor. Deus pôs Abraão à prova. Deus cria um cenário, talvez um cenário como esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para nos pôr à prova, com um único objetivo. Guarde isso no seu coração. Todo esse cenário que todos nós estamos vendo tem um único objetivo: nos levar à esperança de um futuro que está nos reservado em Cristo Jesus. Em Gênesis 2:22, Deus diz a Abraão: sabe esse filho legítimo, fruto da minha promessa? Pois bem, me entregue ele em sacrifício e em obediência a mim. Sabe, irmão, conjugar esperança com perseverança é saber que ao longo do processo, talvez eu e você precisaremos sacrificar para estarmos em aliança e obediência com Deus. Nós somos o povo que quer a bênção. A gente fala muito sobre bênção. A gente fala muito sobre receber do alto as bênçãos, e tudo isso é bom. Até eu, que sou mais bobinho, gosto de bênção. Mas existe um processo nas Escrituras Sagradas que também fala de sacrifício. Matar a carne, matar o velho homem, lançar fora aquilo que não agrada a Deus, lançar fora aquilo que está te impedindo de correr a corrida que te foi proposta. Tomar o seu filho, tomar as coisas que lhe são valiosas,
talvez tomar o seu trabalho, talvez a sua empresa, sua família, os seus filhos, as suas finanças, os seus bens, tomar a sua imagem, a sua reputação e colocar tudo no altar do sacrifício em obediência a Deus. E através desse sacrifício dizer: Pai, eu confio totalmente no Senhor. Eu não confio na minha sabedoria humana apenas, eu não confio no dinheiro, eu não confio nesse sistema, a minha vida não está baseada no que os políticos vão fazer ou deixar de fazer, eu confio no Senhor, e é por isso que eu entrego no teu altar o meu sacrifício, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, os meus negócios, tudo na minha vida, eu entrego nas suas mãos. O Senhor é o alvo do nosso amor. Irmãos, em Gênesis 22, 3, nós vemos que não foi uma decisão impulsiva de Abraão. Não foi algo que Deus falou assim: Abraão, me dá o seu filho aí, sabe esse filho da promessa? Sacrifica ele para mim. Abraão, eu não vejo a hora de fazer isso. Irmão, não foi uma decisão impulsiva, foi uma decisão baseada no conhecimento que ele tinha sobre o seu Deus. Abraão já tinha visto a mão de Deus, Abraão já tinha testemunhado os milagres de Deus, Abraão já sabia nesse momento da história que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diz o texto, Gênesis 22, 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. E levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto. E partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Pastor Silas falou sobre isso hoje de manhã. O texto original diz que Abraão pegou o rapaz. Nós lemos como filho. E rapaz nos leva a entender que Isaque, na cultura grega, quando se referia a essa palavra rapaz, Isaque não era mais uma criança indefesa. Isaque já era um jovem, um homem na cultura deles. Isso me fez pensar que Isaque, nesse exato momento em que o pai o chama, Abraão chama o seu filho, o rapaz fala assim: Isaque, vem comigo que a gente vai ali sacrificar ao Senhor. Isaque vê o seu pai tomando as ferramentas para o sacrifício, a madeira, preparando o jumento. Isaque já tinha força para reagir a esse ato. Por que será que Isaque não reagiu? Por que será que Isaque não olhou aquilo e falou assim: estou fora? Eu tenho uma convicção no meu coração. Porque Isaque já conhecia o Deus do seu pai. Porque Isaque, assim como seu pai, já tinha visto todo o processo na vida do seu pai, do seu nascimento até esse exato momento. E ele também já tinha aprendido a confiar no Pai de amor. A prova disso que eu estou falando para você está em Gênesis capítulo 22, versos 6 e 7. Isaque percebe que algo não está normal. Uma criança não perceberia. Os meus filhos não perceberiam. Mas Isaque percebe. Ele sabe que está faltando alguma coisa. Em Gênesis capítulo 22, do verso 7, ele diz assim: Isaque se virou para Abraão, seu pai, e disse: Pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque então pergunta: nós temos fogo, temos lenha, disse Isaque, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia o que estava acontecendo. Mas em Gênesis capítulo 22, verso 8, irmão, nós vemos Abraão conjugando esperança com perseverança. E ao responder ao seu filho Isaque sobre como eles iriam fazer diante daquela situação, ele diz assim: Deus providenciará
o cordeiro para o holocausto, meu filho. E então eles continuaram a caminhar. Eu quero ler com você agora o desenrolar dessa história para a gente caminhar. Dessa história, dessa atitude de esperança e perseverança. Gênesis capítulo 22, do verso 9 ao verso 18, você pode ler comigo na tela. Diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque, o jovem, o homem, e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Abraão responde: aqui estou. E o anjo lhe diz: não toque no rapaz, não lhe faça mal algum, porque agora sei que você teme a Deus de fato, e não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em seu lugar. E Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio, dizendo: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e diz: assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas dos céus e como a areia à beira do mar. Os seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso que você fez em me obedecer. Ah, irmão, que promessa, que glória, conjugar esperança com perseverança. Abraão chega nesse momento tão glorioso da sua história, da história da sua casa, da história da sua família, porque ele viveu cada momento do processo, ele passou por cada situação, ele aprendeu, ele se arrependeu, ele mudou, ele foi adiante, ele não desistiu. Tem momentos no processo que dói, irmão. Tem momentos no processo que a gente não entende. Quantas vezes a gente ora: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu brinco, às vezes eu olho meus 2 meninos e eu falo assim: Senhor, por que 2? Vamos fazer 5 anos em janeiro, eu não entendi até agora, porque 2? Tem momentos que a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente olha para o futuro, a gente olha com esperança e sabe que a perseverança de hoje vai nos levar até lá. O resultado de tudo isso, Abraão, nesse processo vivido, ele chega ao ápice da história, que envolveu 4 coisas importantes. A primeira coisa, está lá na tela: fé. Ele creu. A segunda coisa, obediência. Ele aprendeu no processo a ser obediente a toda a palavra de Deus. A terceira coisa, esperança. Eu sei o futuro que me aguarda em Cristo Jesus. E a quarta coisa, eu não desisto, eu persevero, eu vou até o fim. Deixa eu fazer uma simbologia com uma frase que está aqui nesse texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 22, verso 9. Quando acontece tudo isso, quando o anjo do Senhor fala com Abraão, Abraão levanta os olhos. Diz o texto: então Abraão levantou os seus olhos e ele viu um carneiro. Quando eu vejo essa frase, Abraão levantou os olhos, Abraão ergueu os olhos, eu entendo que Abraão olha para Deus naquele momento, talvez o momento mais difícil da sua história, segurando aquele machado, aquela faca nas mãos. Abraão olha para Deus, Abraão olha para a promessa de Deus. Talvez no momento da sua história, Abraão olha para onde está a sua esperança. Abraão olha para aquele que pode fazê-lo
perseverar. Para onde você está olhando nesse tempo? Para onde você está olhando quando a luta chega à sua vida, à sua casa? Eu não sei que tipo de adversidade, que tipo de história está acontecendo na sua vida hoje, mas a minha pergunta é: para onde você está olhando? Levante os seus olhos e contemple a soberania de Deus. Levante os seus olhos essa noite e saiba que Deus não falha jamais. Levante os seus olhos nessa noite e saiba que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. O que Ele prometeu vai acontecer na sua vida e na minha vida. Levante os seus olhos e contemple a glória de Deus sobre a sua vida. Ele falou, Ele chancelou, irmão, Ele carimbou, Ele disse: vai acontecer. O resultado dessa esperança, dessa perseverança, é algo que nós chamamos da provisão de Deus. É por isso que Abraão declara lá no finalzinho do texto, pode pôr na tela, Miguel. Ele diz assim: Abraão então chamou aquele lugar de Javé, Jirê, e até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio, dizendo: no monte do Senhor se proverá. Deus não vai deixar faltar. Deus vai mandar a provisão na vida dos seus filhos. É palavra de Deus, não é palavra da igreja, não é palavra do pastor Márcio, do pastor Silas, é palavra de Deus. Esse é o tempo de nós tomarmos decisões, irmãos, a respeito desse conhecimento, dessas verdades, porque nós sabemos: o Senhor proverá, o Senhor transformará todas as situações no monte da providência, Ele proverá. Então é tempo de você deixar o medo, Ele proverá. Então é tempo de você deixar decisões ruins para trás, Ele proverá na sua vida. É tempo de você confiar nessa providência. Não tenha medo de tomar decisões, dizer: eu não sei como vai ser, eu não sei se vai faltar. Deus proverá na sua vida. Essa pessoa que está perto de você precisa ouvir isso nessa noite. Você pode falar para ela: me ajuda aí, fala: Deus proverá na sua vida. Transforme o segundo semestre de 2021. No monte o Senhor proverá. Talvez você olhe e fale assim: pastor, desde quando começou isso, nada aconteceu na minha vida. Isso não significa que Deus acabou. Talvez signifique que você precisa tomar uma decisão nessa noite. Subir o monte da providência de Deus. Sacrificar a sua vida no altar. Sacrificar aquilo que te é especial. Olhar para os céus e dizer: o Senhor proverá. Duas reflexões para você fazer essa semana, ao longo dessa semana. Para você refletir e praticar. Em nome de Jesus, faça o que deve ser feito para escrever a história que será contada a seu respeito na eternidade nos céus. Tome as decisões que você precisa tomar essa semana para continuar correndo a corrida que lhe foi proposta. Faça aquilo que Deus espera que você faça. Decisões, atitudes, ações, reações. Faça o que precisa ser feito para que a sua história seja escrita no céu e declarada na glória. A segunda coisa que eu quero que você reflita e que você pratique essa semana: coloque no altar da consagração de Deus, no lugar de rendição ao Pai de amor, o que é valioso na sua vida. Entregue a Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes a gente constrói alguns altares dentro de nós. E meio que inconscientemente, o nosso trabalho se tornou mais importante do que Deus. A nossa casa, os filhos se tornaram mais importantes do que Deus, talvez na vida de pais e mães aqui nessa noite. O relacionamento de namorado, noivado, se tornou mais importante do que Deus no seu coração.
as finanças que você construiu debaixo da bênção de Deus se tornaram mais importantes do que Deus. A Bíblia não diz. Eu não sei qual era o relacionamento de Abraão e Isaac, mas há um propósito em Deus pedir que Abraão entregue Isaac. Deus não pediu por acaso, porque o texto bíblico diz, o anjo dizendo para Abraão, diz assim: agora sei que você não me negará nem o seu filho, nem aquele que é o fruto da promessa. Talvez Deus esteja pedindo algo para você nessa noite. Sacrifique, porque se você crê, se você acredita nessa palavra, se você está no monte da providência, sacrifique, porque na hora certa Deus vai falar assim: ei, eu vou providenciar na sua vida, porque eu sou o Deus da providência. Se coloque de pé nessa noite. Antes do pastor Silas chegar aqui para orar conosco, eu quero fazer um apelo. Tudo isso que eu estou falando hoje à noite passa por uma primeira decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, e eu quero viver debaixo dessa palavra. Eu quero que Jesus seja a partir de hoje não um conhecido, não alguém que eu ouvi falar, mas seja o meu Senhor e o meu Salvador. Muitos de nós que estamos nesse lugar, que estão aí assistindo, tomaram essa decisão, e foi a melhor decisão das nossas vidas. Ela reverbera até os dias de hoje, e ela vai nos acompanhar até o final dessa maratona, quando nós recebemos o nosso prêmio. Se você está aqui hoje à noite e você quer fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus, aonde você está, eu quero orar com você. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você onde você está. Diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Há alguém nessa noite? Dá um sinal, eu quero orar com você. Amém. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Dá um sinal com a sua mão bem alta. Onde você está, eu quero fazer uma oração com você de entrega nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. Você está em casa, se você quer tomar uma decisão por Cristo, escreve aí: eu entrego a minha vida a Jesus. O ministro Tiago está aí, ele vai falar com você. Feche seus olhos. Você que ergueu sua mão, coloque sua mão sobre o coração e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo uma decisão muito especial de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. A partir de hoje, eu não viverei mais para mim mesmo, mas eu viverei os planos e as promessas do Senhor. A partir de hoje, eu declararei todos os dias da minha vida que Jesus tem o centro e o trono de todas as áreas da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque ao final dessa maratona eu também viverei a glória futura que está preparada para os filhos de Deus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida